Escola Policultural Centro de Treinamento Profissional. Excel, planilha eletrônica, do básico ao avançado. Objetivo do curso: os estudantes interessados no aplicativo de planilha eletrônica Excel aprenderão a trabalhá-lo de maneira eficiente. Este treinamento envolve atividades práticas desde manipulação de planilhas, fórmulas e funções financeiras, a gráficos, tabelas dinâmicas e desenvolvimento de programas em VBA. Algumas dicas para você antes de iniciar o curso. Primeiro, organize seu ambiente de estudo. Ele deve ser calmo, confortável e livre de distrações. Segundo, defina o melhor horário. Algumas pessoas trabalham melhor pela manhã, outras à noite. Faça suas anotações, revise seus estudos, pelo menos uma vez por semana. A utilização de gráficos é uma excelente maneira profissional de apresentarmos dados ou resultados. O Microsoft Excel oferece inúmeros tipos de gráficos e maneiras de personalizá-los. Neste capítulo, veremos como fazer um gráfico e algumas opções de personalização. Bom, como podemos ver nessa planilha, temos nas colunas A e B os dados referentes ao crédito disponível em um determinado mês. À direita, temos a representação gráfica das duas colunas, separadas em eixos. No eixo horizontal, temos os meses do ano, enquanto no eixo vertical, temos os valores. Vamos aprender a fazer um gráfico similar. Primeiramente, vamos apagar este gráfico, clicando em sua área e pressionando a tecla Delete. Feito isso, selecionamos o intervalo de dados interessantes ao nosso gráfico. Vamos selecionar o intervalo A1 ao B13. Depois, clique na guia Inserir, na faixa de opções. Na opção Gráficos, vemos vários tipos de gráficos. Cada um deles é indicado para uma finalidade. Por exemplo, os gráficos de pizza geralmente são usados para identificar quais as parcelas mais ou menos significativas para um todo, o que não é importante no nosso caso, pois queremos ver a evolução da disponibilidade de crédito ao longo de 12 meses. Sendo assim, vamos escolher o gráfico Linhas. Algumas opções serão exibidas. Deixando o mouse em cima de um dos gráficos disponível, teremos uma breve descrição sobre ele. No nosso caso, vamos escolher linhas com marcadores. O gráfico será criado. Aqui podemos dividir o gráfico em vários pontos. O plano de fundo do gráfico é considerado como área do gráfico. Na parte superior, temos a palavra valor, que é o título do gráfico. Na parte esquerda, há o eixo vertical, que contém os valores do gráfico. Na parte central, existe a área de plotagem, que armazena a representação do gráfico. Na parte direita, temos a legenda. E por último, na parte inferior, temos o eixo horizontal, que guarda as categorias. No nosso caso, este eixo contém os meses do ano. Essa disposição dos dados pode variar de gráfico para gráfico. Além disso, você pode clicar em algum objeto e movê-lo para outras posições. Por exemplo, podemos clicar na legenda e arrastá-la para a parte inferior do gráfico. O gráfico completo também pode ser movido. Isso é feito clicando na área do gráfico e arrastando-o para o local desejado. Se quiser alterar as dimensões do gráfico, selecione a área do gráfico. Feito isso, você verá alguns pequenos símbolos nas bordas do gráfico. Estes símbolos permitem que você redimensione o gráfico. Colocando o mouse em cima destes ícones, o ponteiro do mouse muda para uma seta com duas direções. Clique e arraste até obter o tamanho desejado. Esse processo pode ser feito também para alterar o tamanho da legenda e da área de plotagem. O processo é idêntico. Clique no objeto desejado
Posicione o mouse sobre o símbolo, clique e arraste. Após o gráfico ser gerado, você não terá dificuldades em alterá-lo. Note que na faixa de opções há uma nova guia chamada Design. Essa guia é exibida quando tratamos de gráficos e alguns outros objetos. Vamos ver o que fazem os botões. Na opção Tipo, temos os ícones Alterar tipo de gráfico, que permite escolhermos entre dezenas de modelos do Excel 2007, e a opção Salvar como modelo, que é interessante quando desenvolvemos um gráfico que será usado extensivamente. Em Dados, o botão Alterar linha-coluna permite que a plotagem dos dados seja orientada a linhas ou colunas. Já a opção Selecionar dados oferece a opção de selecionarmos os intervalos que irão ser plotados e permite também adicionar, editar ou remover a legenda através dos respectivos botões abaixo de entradas de legenda e também configurarmos os rótulos do eixo horizontal. Na opção Layout de gráfico, podemos escolher um layout pré-definido para o nosso tipo de gráfico. Todas as variedades são acessadas através do botão Mais, que é o terceiro botão nessa opção. Com a opção Estilos de gráfico, podemos usar um estilo de formatação já criado. Clique no botão Mais para maiores opções de estilos. Por último, temos a opção Local, com o botão Mover gráfico. Este botão permite que o gráfico seja movido para uma nova planilha, que é criada na hora, ou que o gráfico esteja disponível com um objeto em uma das planilhas já existentes. A principal vantagem de mover o gráfico para uma planilha nova é a facilidade de imprimir somente o gráfico, além de uma melhor visualização e organização. Outra informação importante: dependendo do tipo de gráfico e layout, você pode definir um título para o gráfico ou para um ponto específico, como um eixo. Para alterar o título, você tem duas opções. Se o título do gráfico está vinculado com alguma célula, alterando a célula, o título é alterado também. Clicando na área do gráfico, os dados que são usados terão uma borda em tons azuis, como vemos nas células da coluna A2 e A13 e B2 e B13. A célula B1, que possui o conteúdo valor, está em verde. Isso indica que o gráfico está utilizando-a como referência para algum componente. Se alterarmos a célula B1 para custos, automaticamente a legenda e o título serão alterados. Observação: a célula A1 não é usada no nosso gráfico. Outra maneira de alterar o título é clicando uma vez para selecioná-lo e depois clicando novamente para escrever. Vamos voltar o título para valor. Feito isso, a célula B2 e a legenda continuarão com o conteúdo custos. Isso ocorre porque é o gráfico que faz a referência à célula e não o contrário. Logo, o gráfico pode ser independente do cabeçalho de uma tabela. É importante lembrar também que qualquer valor que esteja no intervalo do gráfico, se alterado, altera o gráfico dinamicamente. Isso quer dizer que, por exemplo, podemos apagar o conteúdo da célula A11, referente a outubro, e digitar melhor. O gráfico será alterado. Com isso, finalizamos o conteúdo básico sobre gráficos. Lembre-se que existem muitos tipos de gráficos e alguns são mais indicados para uma situação do que outros. De imediato, como vimos nos capítulos anteriores, o tradicional sistema de menus e caixas de diálogos foram substituídos pela faixa de opções e o botão Office. Com esta mudança, não temos mais que ficar clicando em menus, procurando aquela opção que precisamos em nosso projeto. Já o botão Office fica responsável pela manipulação de arquivos, impressão
e outras opções que não estão relacionadas ao desenvolvimento da pasta de trabalho, ou seja, a faixa de opções cuida exclusivamente do desenvolvimento do projeto. Além disso, a faixa de opções ajusta-se automaticamente conforme o objeto selecionado. Por exemplo, temos aqui uma imagem da caixa do Windows Vista Ultimate. Ao selecionar a imagem, uma nova guia contextual chamada Formatar fica disponível na faixa de opções. As opções desta guia são aplicadas apenas à imagem selecionada. Aproveitando que estamos falando desta nova guia, o Microsoft Excel 2007 já traz alguns recursos prontos para tratamento de imagem, que antes só tínhamos em softwares específicos, obrigando a edição da imagem em um software à parte. Obviamente, esses recursos não são tão poderosos quanto os de um programa de edição de imagem, como o Adobe Photoshop. Porém, permite alterarmos ou formatarmos rapidamente a nossa imagem. Na opção Ajustar, podemos ajustar o brilho, contraste, dar uma nova cor à imagem, entre outras opções. Na guia Estilos de Imagem, vemos dois novos recursos. O estilo de imagem permite aplicar uma série de efeitos em nossa imagem com apenas um clique do mouse. Observe que, ao passar o mouse em cima de uma das opções, estamos utilizando o novo recurso da linha Office 2007, que é a pré-visualização. Com isto, não perdemos tempo clicando e testando inúmeros efeitos. A pré-visualização está disponível para muitos recursos do Excel 2007. Mais um recurso que podemos ver nessa guia, e que já falamos no início do capítulo, é a diminuição drástica das caixas de diálogo. Se você já utilizou uma versão antiga do Excel, deve se lembrar que quase todas as opções que tínhamos que acessar pelo menu abriam uma nova janela, onde escolhíamos a opção desejada ou fazíamos alguma mudança. Com o Excel 2007, você tem a adição de galerias, que são janelas suspensas que permitem a escolha rápida e sem aquelas inúmeras opções complexas que quase não usamos. Clicando no botão Mais em Estilos de Imagem, uma janela suspensa com as opções de estilo será exibida. Essa janela também utiliza o recurso de pré-visualização. Outra novidade do Excel agora técnica é o aumento da quantidade de linhas e colunas. Agora você tem disponível até 1 milhão de linhas e 16 mil colunas. Em comparação com o Excel 2003, o aumento de linhas foi de 1.500% e de colunas foi de 6.300%. Além disso, para melhorar a performance dos computadores mais potentes, o gerenciamento de memória foi ampliado de 1 GB para 2 GB. Para finalizar essa parte técnica, o Excel 2007 faz cálculos mais rapidamente, pois suporta múltiplos processadores, como os processadores Dual Core. Voltando à parte gráfica do Excel 2007, temos a adição dos temas Office e dos estilos no Excel. Através destes recursos, você pode rapidamente formatar os dados da sua pasta de trabalho, aplicando um tema e usando um estilo específico. Temas podem ser compartilhados com outros programas do Office como o Word e o PowerPoint, e os estilos são voltados à manipulação de itens próprios do Excel, como gráficos e planilhas. Os estilos estão disponíveis em vários objetos, como as tabelas, que vimos em outros capítulos. O tema pode ser acessado através da guia Layout da página. Na opção Temas, você pode usar um tema que contém cores, fontes e efeitos, clicando no botão Temas. Ou pode escolher separadamente cada item em seu respectivo botão. Um novo recurso que vimos no capítulo de formatação é a opção de usarmos objetos gráficos, como barras, escalas de cores e ícones na formatação condicional. Vamos abrir uma planilha com estes recursos. Nessa planilha, vemos as novas opções de formatação condicional. Temos a utilização de escalas de cores, barras de cores
e ícones variados, ou ainda uma junção de 2 ou mais estilos de formatação, como vemos na coluna D. Veja o capítulo de formatação caso não lembre como são aplicadas as formatações condicionais. A filtragem e classificação também foi aprimorada. Podemos classificar dados rapidamente pela cor da célula, cor da fonte ou ícone. Por exemplo, podemos clicar com o botão direito na célula C13, escolher Classificar e clicar em Colocar o ícone da célula selecionado no início. Dessa forma, os ícones de pizza cheia são colocados no início dos dados. Aproveitando que já estamos nessa planilha, vamos falar do novo recurso que auxilia a criação de fórmulas. Vamos selecionar a célula A15. Agora, digite igual a S. O Excel fornece todas as fórmulas iniciadas pela letra S, assim como a breve descrição do que faz cada uma delas. Agora, vamos dar um duplo clique na opção C. Uma dica aparece informando quais os parâmetros que precisam ser passados para a fórmula. Se você quiser, pode mover a dica para outro local da planilha. Vamos fazer um exemplo qualquer para vermos outras facilidades referentes às fórmulas. Vamos digitar A2 menor do que A3, ponto e vírgula, abre aspas, menor, fecha aspas, ponto e vírgula, abre aspas, maior e fecha aspas. Pressione Enter para aceitar a fórmula. Agora, clicando na célula A15 e depois no valor menor, o Excel automaticamente informa que o menor faz parte do parâmetro valor ser verdadeiro. Também posso clicar direto em um dos tipos de parâmetros para selecionar os valores. Por exemplo, clicando em valor ser falso, o maior já fica selecionado. Se eu clicar na função C, a ajuda do Excel 2007 é aberta com instruções detalhadas sobre a função C. E já que estamos falando sobre a ajuda do Excel 2007, ela está mais completa do que nunca. Ao acessá-la, se você estiver conectado à internet, o Excel busca automaticamente o assunto no site da Microsoft, o que garante que a ajuda possa ser atualizada, revisada e melhorada a qualquer momento. Se você não estiver com acesso à internet no momento que consultar a ajuda, não se preocupe, o Excel mantém o conteúdo da ajuda que você acessar offline. Vamos fechar a janela de ajuda. Por último, mas não menos importante, temos as novas opções para salvarmos o nosso trabalho. O tradicional formato XLS dá lugar ao novo XLSX. O X adicional refere-se a um padrão adotado, chamado de XML. Com esse novo sistema, os arquivos XLSX são compactados automaticamente, o que garante que o arquivo pode ser até 75% menor em alguns casos. Quando você salva o arquivo, ele é compactado. Quando você abre o arquivo, ele é descompactado. Isso tudo é feito sem necessidade de instalar programas adicionais. Alguns programas de descompactação de arquivos abrem o XLSX, permitindo que você tenha acesso aos arquivos XML gerados. Com esse novo padrão, a recuperação de dados fica mais fácil e eficaz. Se você estava trabalhando em uma pasta e ocorre uma queda de energia, há uma boa chance do Excel recuperar seu documento. Além disso, é muito mais fácil migrar dados e integrar sistemas no formato XML do que utilizando o padrão do Excel 2003 e anteriores. Inicialmente, o formato XLSX era compatível apenas com o Excel 2007. Porém, você pode abrir esse tipo de arquivo no Excel 2000, XP ou 2003, através de um conversor, disponível na central de downloads da Microsoft. Vamos ver como salvamos os arquivos. Clicando no botão Office e depois na seta ao lado de Salvar como,
temos as seguintes opções. Pasta de trabalho do Excel, que salva o arquivo XLSX padrão. Pasta de trabalho habilitada para a macro do Excel, onde especifica que a sua pasta de trabalho possa usar macros, que são recursos mais avançados, usados em geral para agilizar tarefas repetitivas e não são abordados neste curso. Pasta de trabalho do Excel 97/2003. Com este recurso, você pode salvar sua pasta de trabalho no antigo formato XLS. Recursos novos do Excel, entretanto, não irão funcionar. Vamos selecionar essa opção e salvar. O Excel avisará sobre os recursos que serão perdidos ao salvar o arquivo neste formato. Assim, terminamos este capítulo, onde vimos as principais melhorias do Excel 2007. É importante termos em mente que a linha 2007 do Microsoft Office é voltada à produtividade e eficiência, de modo que você consiga desenvolver os seus projetos com maior facilidade e rapidez.